sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma. Nós estamos aqui para mais um dia de estudo, para nós caminharmos no conhecimento da nossa alma. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não tem visto os outros, não teve acesso ainda aos outros episódios, nós estamos nas redes sociais da Igreja Caminho da Verdade, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Olá, pastora, tudo bem? Oi, Muzi, tudo? Então tá jóia. Nós queremos agradecer também a todos vocês que têm nos mandado comentários, perguntas. Nós temos tentado selecionar os assuntos para que nós possamos responder aqui. E alguns, como são temas abrangentes, a pastora tem preparado estudos para que a gente possa trazer aqui de uma maneira mais completa dentro de um estudo na Sala da Alma. Então fique ligado, acompanhe os estudos, que o assunto que você tem enviado para nós, ele vai estar aqui em forma de estudo. Vamos lá, pastora, caminhar mais um pouquinho? Vamos! Hoje eu falo sobre um assunto muito interessante, muito pertinente, porque é a causa de muitas discussões e muitos enfrentamentos nos relacionamentos, que são as verdades próprias, né? Então você hoje, quando você analisa uma discordância nos relacionamentos humanos, você percebe que existe essa verdade operante, né? A verdade própria. E nós sabemos que a verdade ela não é própria, ela tem um dono. Eu gostaria de inicialmente ler em João capítulo 14 a resposta de Jesus a Tomé. Ele diz assim no versículo de número 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus diz que ele é a verdade, né? Nós sabemos que a verdade ela vem da parte de Deus. Mas o porquê o ser humano, Muzi, ele tem essa necessidade de ter verdades próprias? Eu analiso assim o ser humano e observo a humanidade e eu vejo muitas formas ruins e nocivas de se viver a vida. E a verdade própria é uma das mais destrutivas que existe. Por quê? Porque ela cria um entrelaço dentro da alma, criando uma blindagem para o aprendizado, para a consciência, para a idealização, para sonhos, projetos e realizações. Porque ela traz uma ignorância, uma inibição fatual para toda pessoa que faz prática disso. Mas o porquê que o ser humano desenvolveu essa fuga e essa resposta que ele dá para a própria vida, gerando verdades próprias. Então vamos lá, vamos começar sobre o imediatismo de prontidão. Então foi colocado no ser humano que ele deve ouvir e já praticar. Ele deve ouvir, aprender e praticar. Então esse imediatismo de prontidão, onde você tem que estar pronto, você tem que corresponder às expectativas, às cobranças, todo esse imediatismo que a sociedade, tanto familiar quanto externa, comum, ela gera no indivíduo, então gera-se uma necessidade de eu fazer aquilo de pronto, um fast food na alma. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma verdade minha, rápida, conclusa. E aí o que acontece? Eu começo a fazer isso desde a minha infância e eu vou perdurando isso na minha adolescência. E quando adulto, dificilmente eu vou me livrar dessa dinâmica, onde as minhas verdades serão minhas, gerando padrões, gerando costumes e assim por diante. É algo baseado então nas emoções. A gente volta nas emoções, pastora? Volta nas emoções. Essa necessidade é uma geração de conclusão. Eu preciso concluir tudo. O ser humano precisa concluir tudo, ele precisa saber tudo. Quem foi que disse que nós temos que saber tudo? Quem foi que disse que nós temos que concluir tudo? Uma das maiores dificuldades do ser humano de trabalhar com Deus é essa dificuldade que ele tem de não saber, não conhecer e ao mesmo tempo ouvir e obedecer às diretrizes de Deus. Por exemplo, no caso de José, você que conhece a Escritura. José, ele recebeu 2 sonhos e simplesmente ele foi guiado por Deus, norteado por Deus, não dando ouvidos ao próprio coração, aos próprios sentimentos, e ele conseguiu alcançar o objetivo dentro de uma situação, a maioria delas sem conclusão. Lá à frente, quando ele coloca os filhos dele no memorial, o nome dos filhos, que você percebe tudo que ele tinha entendido. Então, é muito interessante nós compreendermos que
nós passamos por etapas na nossa vida, por exemplo, iniciamos um ciclo da nossa vida, vamos passar pelo meio e aí vamos concluí-lo. Só que assim, você começa tendo pouca informação sobre a situação, bombardeado por sentimentos, bombardeado por cobrança, bombardeado por interpretação, mas aprendendo a silenciar tudo, dizendo, peraí, eu ainda não sei. Você vai trilhando, palmeando, e você chega onde? Você chega no meio. No meio você já interpreta a sua caminhada de lá até aqui. Bom, eu errei nisso, acertei naquilo e tal. No final, você vai ter uma visão geral. Mas o que acontece com as pessoas? Elas querem ter a visão geral no começo. Então, o que acontece com elas? Elas começam a criar verdades próprias. Elas começam aqui. Elas geram conclusões a partir dos seus sentimentos. Mas a conclusão não é a partir do meu sentimento, a conclusão é a partir do resultado. A senhora falou em José, é importante a gente falar assim, sempre quando nós contamos a história de José, eu já vi alguns comentários, algumas pessoas dizerem assim, que ele devia ser alguém muito racional para conseguir passar por tudo aquilo, né? E não, né, pastora? Nós vemos na Escritura que, inclusive, José era uma pessoa muito sensível. Ele era sensível, ele chorou todas as vezes que foi abordado diretamente pela situação. Mas ele não era governado pelas suas emoções. Governado. Então, eu posso sim ser uma pessoa que tem um estado anímico condicionado, um estado da alma condicionado, onde os meus sentimentos funcionam, onde o meu racional funciona, onde tudo trabalha junto. Eu não preciso ter os sentimentos me dominando, abolindo o meu racional. Não preciso ter o meu racional engolindo meus sentimentos. Não preciso disso. Eu posso ter uma harmonia, mas essa harmonia só quem dá é Deus. Pela absorção da palavra de Deus, eu vou conseguir ter uma harmonia adequada à minha necessidade. Então, nesse imediatismo, eu tento concluir já no início, sem que eu consiga ver o andamento de toda a história. É uma precipitação, uma precipitação sem uma digestão adequada, transformando situações em fatos práticos. Práticos por quê? Porque eu concluo e então já vou trabalhar e agir a partir de uma coisa que não terminou, a partir de algo que está acontecendo, está se movendo. Quando Deus cria o homem, nós sabemos que Deus cria o homem após toda a criação do ambiente. Então tudo tem uma ordem, tudo tem um fator nisso tudo, mas nós somos tão precipitados e a nossa sociedade ela trabalha de uma forma contra nós que você tem que entender, que você tem que produzir, que você tem que estar pronto. E o cristianismo ele trabalha contrariamente a isso, ou seja, abra seu coração, seja ensinável, continue aprendendo, se converta todos os dias, aprenda todos os dias, não tenha prévia de conclusão, não feche seu coração, porque quando eu tenho um sentimento prévio, eu fecho o meu coração para aquilo que bate a porta. Por que eu fecho o meu coração àquilo que bate a porta da minha vida? Porque dentro eu já tenho uma estrutura formada, eu já tenho uma concepção que já está formada e já está adequada dentro de mim. Então, essa precipitação nessa digestão, onde eu tomo as informações rapidamente e já formo aquela conclusão e já começo a praticar, é a minha verdade própria. Nós vemos isso muito hoje com o uso da tecnologia, né, pastora? As pessoas não entendem um determinado assunto sobre si ou do que estão lidando, e aí busca-se informações na internet soltas, né, de contextos diferentes, e aí tenta-se então formar uma verdade própria para que possa seguir, para que possa explicar ou concluir. Eu quero dizer uma coisa para você, é muito interessante. Somente Deus pode falar de você de uma forma limpa, de uma forma clara e de uma forma verdadeira sem te prejudicar. Quando você está doente fisicamente, você vai num médico que ele trabalha justamente dentro daquele assunto que você adoeceu. Se é cérebro, se é coração, se é sangue, o que for. Agora, você comete um erro terrível quando você vai buscar pinceladas de informações sobre suas dificuldades, suas questões, para que você venha resolver aquilo. Somente Deus pode te dar a direção adequada. Por exemplo, isso aqui que estamos fazendo é uma tentativa de ajudar você, mas isso não resolve a sua vida.
O que resolve a sua vida é a sua intimidade com Deus. É você tomar esse conhecimento que você recebe aqui no Sala da Alma e você ir praticar diante de Deus. Buscar que Deus venha assentar esse conhecimento dentro de você. Agora, as pessoas conhecem felicidade a partir do Instagram. Isso é feliz. Não, peraí. Isso é correto, isso é certo, isso é bom. Não. Então, no que temos nos tornado? Você já parou para prestar atenção no que temos nos tornado? Nós somos as pessoas que mais nos abandonamos nessa geração. Abandonamos os nossos princípios, abandonamos a dedicação de nos formar, de nos abençoar, de nos ajudar com a nossa inteligência. Somos pessoas especiais, somos pessoas que somos capazes, somos habilitadas por Deus a resolver as nossas questões, a resolver as nossas situações. Mas aí nós vamos terceirizar para que outros, para que a situação, para que a tecnologia, como a Muzi mesmo estava falando. Então, essa necessidade de geração, de gerar essa conclusão precipitada, onde você vai gerar isso é isso. Não, peraí, vamos ver direitinho, porque a verdade ela tem nome. O Senhor Deus é a nossa verdade. É nele que encontramos a verdade. A verdade ela não é minha, ela não é sua. A verdade é Deus. É Deus quem nos ensina o caminho da verdade. Bom, quando você recebe algo vindo de fora, você recebe, vamos usar o tema do programa, você recebe na Sala da Alma. Algo aconteceu com você, algo que você ouviu, mas a grande questão é o seguinte, que tipo de anfitrião vai receber essa informação? Esse anfitrião lá dentro, na sala, que tipo de anfitrião ou de anfitriã vai receber essa informação? Por exemplo, você recebeu uma notificação do lado de fora, você recebeu uma conversação do lado de fora, você recebeu uma ação do lado de fora. E você vai interpretar aquilo. E você precisa interpretar aquilo por uma ótica clara e evidente, sem preconceitos. Sem ter uma situação pré-concebida. Mas o que acontece conosco? Nós já recebemos com o anfitrião. Por exemplo, a amargura vai receber uma ofensa. Então, você me ofendeu? Quem recebe é a amargura. A amargura une aquela ofensa, piorando o estado do cidadão. Você me despreza. Quem vai ser o anfitrião? Arrogância e soberba. Então vai receber. Então nós temos dentro de nós, na nossa Sala da Alma, anfitriões que são totalmente inaptos para receber o acontecimento da vida. De que maneira a sala da sua alma tem que receber as informações? Com cautela, com sabedoria, com cuidado. A sabedoria seria uma ótima anfitriã para receber os acontecimentos da vida, onde ela iria analisar o que entra, o que sai, o que é proveitoso e para que é. Mas o que é sabedoria não é inteligência. Sabedoria é você poder praticar o que você sabe. A sabedoria está intimamente ligada com as emoções. É você ter o domínio sobre as emoções e a ordem sobre ela. Mas quem de nós preocupamos que a sabedoria receba os acontecimentos da vida? Quem de nós colocamos o discernimento como anfitrião? Quem de nós colocamos a paz como anfitriã? Não, colocamos o quê? Os nossos sentimentos, que é totalmente inadequado. Então, o objetivo da nossa construção é mudar essa recepção. Por exemplo, você tem uma empresa, você tem um consultório. Quem você colocaria ali para ser a recepcionista ou recepcionista? Uma pessoa que tenha uma boa fala, uma boa aparência, uma pessoa que saiba lidar e fazer a ponte com o cliente e o patrão. Pastor, então as verdades próprias, elas funcionam mais ou menos assim, para a gente entender, como uma fuga. Eu não faço a recepção daquilo de forma adequada, e aí, ao invés de eu analisar que eu não fiz aquela recepção da forma correta, eu crio uma verdade para me defender? Não é uma fuga, Muzi, porque isso geralmente é inconsciente. É inconsciente, não é uma fuga. É um padrão pré-determinado desde a infância, onde se inicia aquela prontidão, aquele medir. Você
tem que ser obediente, você tem que ser perfeito, você tem que dar certo, você tem. E aí o que acontece? Aí quando a criança falha, quando o adolescente falha, quando existe todas essas falhas, existe uma incompreensão, tanto da parte de quem falhou, tanto da parte de quem cobra. Porque quem falhou poderia ter pedido ajuda, poderia ter, mas não. Quem falhou, o que ele fez? Escondeu a vida toda. Fingindo. Não, eu consigo. Não, eu dou conta. Não vai dar certo. Não, eu não dou conta. Não dou certo. Já dando sinais que não tem condições. Mas o que acontece conosco? A gente faz isso. Vamos estudar na imagem idealizada a necessidade que as pessoas têm de mostrar para as outras, de ser um jardim. Às vezes nós não somos um jardim, nós somos um terreno para ser semeado. Então a verdade própria é gerada como? Por essa pressa, esse imediatismo que a sociedade coloca dentro de nós, sabe? Sempre conclusão, sempre tem que ter opinião. Eu não tenho que ter opinião de tudo, não. Existem coisas que eu não entendo, então o que você acha? Não sei. Ué, eu não posso não saber? Por que eu não posso não saber? Por que eu não posso não entender? Por que eu não posso iniciar algo e aprender? Eu posso, qual é o problema? Eu sou ser humano, ainda estou respirando, estou aprendendo, eu não tenho que saber tudo. Então, os anfitriões que recebem esses sentimentos e todas essas situações, geralmente são inadequados. Que vai fazer o quê? Sentimentos pré-existentes são anfitriões que determinam o quê? A predominância dos fatos, impedindo uma ação de um julgamento prático individual. Eu recebi uma situação, tá? Eu vou analisá-la de uma maneira prática, sem sentimento pré-existente, porque se eu analisar com sentimento pré-existente, eu já estarei intoxicada, eu já estarei contaminada. Então não vai adiantar nada. Então eu vou examinar de uma forma prática, individual, isolado. Tudo que acontece na sua vida, você não pode analisar unido a nada. Depois que ele estiver desintoxicado, depois que ele estiver limpo, depois que ele estiver analisado, você pode uni-lo ou não a alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Você ouve algo de alguém e você tem um complexo de inferioridade. Você já ouve aquilo com um sentimento de inferioridade. Então aquilo já vem como uma crítica, uma cobrança, uma condenação. Você já uniu aquilo, aumentou o complexo. Tudo aquilo que era proveitoso foi jogado no lixo. Você ouve uma crítica, ou uma ponderação, ou uma cobrança. Você começa a analisar aquilo de uma forma prática. Peraí, deixa eu analisar no que isso tem razão. Deixa eu analisar realmente no que eu falei. Deixa eu analisar de uma forma individual, totalmente separado de tudo, acontecimentos e fatos. Pronto, você vai ter o aproveitamento 100% daquela situação. Deixa eu ver se isso realmente é validado. Deixa eu ver se isso realmente vai funcionar. Então deixa eu unir. Unir ao quê? Aquele processo que eu estava, dá para unir isso aqui e aqui. Isso é ser inteligente. Agora, as pessoas que às vezes me ouvem agora, mas quando é que eu vou chegar a essa inteligência? Essa habilidade ainda dá tempo, você está vivo? Por que você ainda não tem? Porque você nunca começou. Nós somos capazes disso. Somos capazes de cuidar dessa máquina. Somos capazes de cuidar disso aqui. Mas não praticamos, não iniciamos. Por quê? E os sentimentos pré-existentes, eles fazem isso. Eles determinam a predominância. Então, tudo, se eu sou, por exemplo, uma pessoa complexada, tudo que eu vou ouvir e tudo que acontecer na minha vida vai unir aquilo. Mesmo se não for 100%, eu vou transformar 100% numa humilhação, vou unir para predominar o complexo. E é como a senhora disse no início, além de ouvir, eu acolho de maneira errada e ainda eu pratico. A verdade própria é a prática, né? Você pratica aquilo que você ouviu, deduziu, concluiu, praticou. Totalmente achando que é certo, que é correto. Eu conheço pessoas e faço terapia com pessoas que, para que elas sejam desvencilhadas de uma verdade própria, demoram várias terapias. Por quê? Porque elas criam fundamentos e bases, elas começam a fazer parte, o existencialismo delas, elas criam aquilo e elas acreditam em coisas que você olha e diz assim, se você, a família chega e fala assim, mas eu não acredito que essa pessoa acredita nisso. A própria família.
A própria família fala, não, acho que tem que internar, mas a pessoa acredita piamente naquilo. Pastora, a senhora disse que acontece de uma forma inconsciente. Quando nós conseguimos fazer essa avaliação, como a senhora disse agora no exemplo, separado, isoladamente, eu já comecei a enxergar, eu já saí dessa inconsciência. Nós vamos falar dos passos da cura, né? Que os passos da cura para as verdades próprias, eles são bem em ordem, bem gradativo, porque não é fácil, tá? Porque geralmente a pessoa, quando ela assume esse papel de ter verdades próprias, ela se blinda de todas as formas, e é um dó, viu, Muzi? É uma judiação, porque ela sofre abandono, porque as pessoas não vão compreendê-las, as pessoas não vão ter paciência com elas, as pessoas não vão perder tempo na concepção delas não, ignora, e a pessoa vai ficando isolada. Eu quero falar sobre as moléstias anímicas, enfermidades pré-existentes gerando as verdades próprias, né? Falei do complexo de inferioridade, timidez. Então, existem algumas moléstias, algumas enfermidades da alma. A palavra anímica fala sobre alma. Algumas enfermidades anímicas que elas geram doenças, né? Elas geram moléstias. Por quê? Porque as verdades próprias elas vão alcançando um patamar tão terrível que elas vão se tornando uma obsessão dentro da alma. Se torna literalmente uma obsessão dentro da alma. Então, uma obsessão de abandono. Tudo será ligado ao abandono. Uma obsessão de rejeição. Tudo terá uma conotação de rejeição. Acontece algo comigo, é porque eu não valho. Acontece outra, é porque eu não sou importante. Tudo terá essa conotação. Aí você percebe que as verdades próprias elas já estão migrando, elas não estão só manifestando externamente para o indivíduo alheio, mas elas estão internamente trazendo prejuízos, né? E elas estão rotulando, além de rotular, condicionando a alma dentro desse sistema. Muito profundo isso, né, pastora? Porque aí vem a aplicação própria. Essas verdades enfermas, elas são praticadas no próprio indivíduo, causando uma congestão. Aí para dentro começa a fazer mal. Aí já é moléstia, né? Quando as verdades próprias, elas começam a trabalhar dentro, elas começam a criar automutilação, onde levam as pessoas, às vezes, ao suicídio, à depressão, ao isolamento, né? Muito difícil isso, muito difícil. Já é um passo mais difícil, porque, né, pastor? A sociedade, ela não sabe lidar com isso aí, ela tem muita dificuldade para lidar com isso, né? Bom, agora vamos partir, Muzi, para uma situação muito complexa da verdade própria, falamos da moléstia, vamos falar da autoaprovação. Muito comum você vir nas pessoas de verdades próprias a autoaprovação. Elas precisam se autoaprovar, se autopromover, elas precisam se autoconformar. Por quê? Porque elas precisam mostrar para as pessoas que ela está caminhando corretamente e que ela está correta. Então a autoaprovação é muito comum, elas se aprovam entrando num ciclo, né? Então elas ouvem, deduzem, concluem aquilo que eu estava dizendo e elas praticam. Então esse é o sistema. Sempre baseado na sua própria avaliação, na sua própria ótica, na sua própria aprovação, na sua própria avaliação. É interessante que a autoaprovação ela funciona como um trator dentro da alma, onde a pessoa vai passando por cima de tudo. E essa autoaprovação, o que ela inviabiliza? Ela inviabiliza informações diferentes. Então a pessoa ela vai ficando tão ensimesmada e de uma forma tão de cabeça mergulhada dentro das verdades próprias que dificilmente você consegue arrancá-las, né? E você vê isso até mesmo no cristianismo. Interessante, o cristianismo ele veio para nós de uma forma onde Jesus veio reformar o nosso interior, reformar a nossa vida, nos abrindo todas as possibilidades, janelas e portas para o novo, né? O odre novo, recebe o vinho novo. Ao contrário, as pessoas querem se fechar em seus dogmas, conceitos e padrões. Eu sou isso? Não, eu estou sendo formado, eu quero aprender, eu estou aberto
às lições de Deus, eu estou aberto, eu não vou criar aliança com aquilo que eu vivi, eu não vou criar aliança com os meus sentimentos se esses sentimentos não forem aprovados por Deus, eu não faço isso. Eu quero dentro do meu coração a movimentação da palavra, trazendo essa modificação, essa esperança de vida, onde eu estou aberto para o aprendizado. E a autoaprovação, ela faz isso, ela fecha você até mesmo para o evangelho, até mesmo para a palavra de Deus, onde a palavra bate e volta, porque já intrinsecamente já está se fechado aquele ciclo, totalmente cauterizado. Aí dificulta o quê? A impossibilidade de diálogo. Ver pessoas com verdades próprias, dificilmente ela consegue dialogar. Ou quando ela fala é um monólogo. O outro do lado já aprendeu o sistema, apenas ouve, concorda. Por quê? Porque é um monólogo. Ela coloca as verdades, o jeito, planejamento, planeja começo, meio e fim. É isso que aconteceu, é assim que acontece, e o ciclo se repete novamente. E o outro do outro lado, verdade. E ela não aceita a confrontação. Eu comecei falando sobre a maioria das divergências nos relacionamentos, é por causa das verdades próprias, né? Aí você poderia dizer assim para mim, Muzi, quais são as pessoas que são mais inclinadas à verdade própria? São as pessoas que sofreram rejeição. As pessoas que sofreram algum tipo de rejeição, como questão de um sistema imunológico, até mesmo da própria alma, para eles poderem ter uma sobrevivência, eles criam essa prática para que eles possam, a rejeição ela cria um vazio de certeza, um vazio de segurança, um vazio de condensação do eu, da identidade. Então, a verdade própria entra ali no lugar de todo aquele amor, aquele carinho, aquela atenção que deveria. Então, a pessoa defende aquilo que ela pensa com unhas e dentes, e é necessário que exista alguém do lado para poder ajudar essas pessoas. Mas hoje em dia a sociedade não quer saber de pessoas trabalhosas, de pessoas que dão trabalho. Simplesmente a sociedade resolve ignorar e abandonar, deixar para lá. Não deu certo, eu separo, não deu certo, eu abandono, não deu certo, eu pago o preço que for para que essa pessoa se afaste de mim. É assim que a sociedade funciona, porque o diálogo fica muito difícil às pessoas que têm verdade própria. Eu queria olhar para você e perguntar, neste momento que você está me ouvindo, todos nós temos inclinação para termos verdades próprias, porque todos nós, em alguma área da vida, já fomos rejeitados. Eu queria dizer uma coisa para você, não se embrenhe nesse caminho, não faça isso, lute com todas as suas forças para parar. Qual é a cura, Muzi? Eu coloquei aqui algumas situações, antes de eu falar da cura, eu quero falar sobre a agressão verbal. A pessoa que ela trabalha com a verdade própria, é muito comum ela ser agressiva verbalmente para que ela possa interromper qualquer tentativa da outra pessoa de tentar confrontá-la. Então ela faz isso, inibindo a ação do diálogo. E ela se ensurdece. A verdade é uma doença, viu? Essa questão da verdade própria é terrível no meio das famílias, porque ela ensurdece, ela tira a habilidade das pessoas de ouvir, de interpretar sinais que o casamento não está bem, que o relacionamento não está bem, que o relacionamento dela com Deus não está bem, porque ela ensurdece, ela vira os ouvidos e os olhos especificamente para as próprias verdades. Então, essa pessoa dentro do cristianismo, ela não se relaciona com Deus. Ela tem um relacionamento superficial. Aprovado, ela aprova o relacionamento, ela se sente uma pessoa que está fazendo tudo aquilo que pode, e ela se aprova e ela fecha o diagnóstico nisso aí. O que ela ouve, ela usa para suas próprias conclusões. Isso. E quando ela ouve alguma palavra que vem destronar, que vem desconstruir aquilo que ela pensa, ela se sente agredida. Esse evangelho não serve para mim. Foi o que aconteceu em João capítulo 6. Quando Jesus começa a falar aquele sermão, eles olharam, né, estavam ali dentro de uma verdade própria, dizendo: esse sermão não serve para nós. E todos eles debandaram, ficando apenas os 12. E ela vai ficando ali dentro do cristianismo, passando pela vida sem que ela haja uma progressão. Sem esse relacionamento com Deus. Porque não existe relacionamento com Deus sem abertura de coração, sem essa inteireza, sem essa diminuição do eu, diminuição de todos os recursos humanos, dizendo: Deus, eu quero aprender, né?
Senhor, eu preciso aprender. E a cura qual é? A cura é reconhecer. Primeiro ponto é reconhecer. Não, realmente eu tenho esse problema aí. Realmente eu sou uma pessoa que eu busco e eu trabalho e eu vivo nisso e eu sou uma pessoa que eu tenho essa doença. Então o reconhecimento é o início da cura. Então eu tenho. Agora, reconhecer é o primeiro passo, mas é complicado, né? A pessoa reconhecer. Como é que ela vai reconhecer? Será que a vida, será que o distanciamento das pessoas amadas, será que essa briga constante dentro do lar, acho que isso também ajudaria a pessoa a enxergar, né? E ela, depois que reconhecer, ela precisa iniciar um processo de desconstrução, Muzi. Como se inicia um processo de desconstrução? Ela vai ter que fazer um esforço enorme para trabalhar com a ótica de entrada dela. Porque os sentimentos não vão deixar facilmente de receber as informações da vida. Então ela vai precisar usar um esforço maior da mente, onde ela vai olhar os acontecimentos, interpretar racionalmente, lutando contra os sentimentos anfitriões e dizendo a eles, não, não é assim, não é assim, isso é assim, não, isso é proveitoso, não, isso que está acontecendo, a Bíblia diz, todas as coisas foram feitas e acontecem para o meu bem. Não, peraí. Então vai ser uma briga até que a alma dela consiga entender que a recepção vai ser feita pela sabedoria, pela paz e pelo discernimento. Aí a senhora está dizendo de uma pessoa que busca sua própria cura. E o que nós poderíamos dizer para quem convive com uma pessoa assim, buscando essa cura, pastor? Eu acho que as pessoas que convivem com aqueles que são praticam a verdade própria, eu acredito que a oração e a intercessão dessa pessoa, eu acredito que uma maneira de mobilização com cautela e dinâmica, porque são pessoas agressivas verbalmente, são pessoas que são difíceis de se lidar, mas uma mobilização com amor, com carinho, com paciência, com humildade, buscando a Deus, tentando condicionar essa pessoa, porque essa pessoa não vai ser condicionada por agressão. Essa pessoa, ela não vai ser condicionada por confrontamento. Você pode dizer todas as verdades na cara dela, você pode mostrar os pingos nos is, não vai adiantar. A única maneira é se vale a pena o relacionamento, se o relacionamento pode continuar, se é um amigo, se é, não sei, né? Você pode, com amor, com carinho, com cuidado, fazendo as pessoas abaixar as armas e condicionando essa pessoa à verdade que é Deus. Pois é, nós temos muito para aprender e hoje nós tivemos uma lição importante. Convém que a gente possa assistir outras vezes, né, pastora, para que nós possamos avaliar. Gaste um tempo, invista na sua alma, estudando, praticando, anotando, fazendo seus registros, porque é importante que você se conheça, que eu me conheça, para que nós possamos ser mais felizes, vivermos melhor e termos um relacionamento mais saudável com Deus. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nessa cura, né, pastora? Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos orar? Pai, nós te pedimos, em nome da verdade, que é Jesus Cristo, que o Senhor nos habilite. Dai-nos um coração ensinável, dai-nos acessibilidade e simpatia com a humildade. Faz-nos entender os caminhos da felicidade, Deus. Que não queiramos aprontar verdades nem conclusões, mas que nós recebamos a vida do Senhor e aprendamos, ó Deus, paulatinamente, progressivamente com o Senhor, sem pressa, sem idealismo, pronto, imediato, mas ouvindo a sua voz e melhorando cada dia um pouquinho. Nós te pedimos, Deus, em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Até o próximo Sala da Alma.